Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar então a nossa segunda aula da nossa disciplina de prática de ensino. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai finalizar os slides da aula número 1, que ficaram para trás. Tem alguns slides, ainda não são muitos, mas a gente já finaliza eles agora. E vamos iniciar a aula 2. Se não der tempo da gente finalizar a aula 2 hoje, novamente vamos finalizá-la na nossa próxima semana, certo? Só um recadinho. Lembrando que essa aula está sendo gravada antecipadamente, mas está sendo transmitida ao vivo para vocês. Então, eu não tenho acesso às dúvidas que vocês estão tendo durante a aula. Então, anotem todas essas dúvidas. A professora Janaína também está tomando nota dessas dúvidas que vocês trouxerem para nós. E na nossa próxima aula, nós vamos iniciar já tirando essas dúvidas. Quem estava na disciplina de percepção musical comigo, nós fizemos esse formato também em uma aula e deu super certo, eu consegui resolver todas as dúvidas. E lembrando também que ainda teremos um dia extra, além das nossas 4 aulas, além dos nossos quatro encontros, para nós tirarmos essas dúvidas que ficaram, visto que a gente vai ter essa aula gravada. Então, teremos uma live extra ali de uns 30 minutos, 40 minutos no máximo, para somente tirar dúvidas, sem conteúdo, apenas para tirar as dúvidas que ficaram nessas aulas que nós fizemos gravada, certo? Então vamos iniciar, deixa eu compartilhar minha tela aqui da nossa última aula, aula de número 1, para a gente continuar. Então, para quem não se lembra, nós finalizamos a aula número 1 com o início da aula, o início de uma aula de musicalização, certo? Então, nós fizemos as músicas de boas-vindas, as músicas de bom dia, de boa tarde ou de boa noite, dependendo do turno que você estiver ministrando sua aula. E eu dei alguns exemplos, inclusive na aula 2 eu trouxe alguns vídeos de aulas minhas com essas músicas que eu trouxe na aula passada, e vai ficar bem claro para vocês do que se trata. Mas vamos seguir. Lembrando que essas músicas de bom dia, de boa tarde, essa música também, música de apresentação, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver, ela sempre pode estar acompanhada de algum instrumento harmônico. Então, um violão, um teclado. Eu normalmente uso violão, eu não sou violonista. Eu aprendi a tocar violão na graduação e eu não me considero um violonista, porque eu não, enfim, eu tenho noção e sei que eu sou muito mais tubista do que violonista. Mas é muito importante a gente também aprender a tocar algum instrumento harmônico, sobretudo o violão, que é um instrumento musicalizador muito importante, porque as crianças conseguem ter referência sonora, conseguem, como a maioria das nossas aulas, das nossas estratégias, quase sempre a gente usa a voz para cantar, então ter um instrumento harmônico é muito importante para a gente manter essa base harmônica e essa sustentação para as crianças. Porque a gente sabe, as crianças normalmente elas não têm noção de afinação. Então, cada uma vai cantar em uma tessitura, em algum tom. Então, assim, trazendo o violão ou algum instrumento harmônico, é muito mais fácil da gente conseguir trazer essas crianças para um centro harmônico, por assim dizer. Então, fazer com que elas comecem a desenvolver também essa percepção de, olha, eu não estou cantando igual o professor está tocando, ou eu não estou cantando igual o meu coleguinha ali do lado está cantando, a gente está bem diferente. Então, a gente começa a desenvolver isso nas crianças a partir dessas músicas bobas, essas músicas simples. A gente já tem que ter essa preocupação em trazer esse desenvolvimento para eles. Mas vamos lá. Música de apresentação. O que eu quero dizer com essa música de apresentação? Professor, toda aula a gente tem que ter uma música de apresentação? Não. Todo primeiro contato com algum grupo, turma ou qualquer agrupamento social, é muito comum as pessoas se apresentarem, certo? Então, sei lá, quando eu era criança, eu fazia catequese, fazia grupo de jovens, e sempre nos primeiros encontros, sempre tinha lá aquele momento de apresentação, aquele momento onde cada um tinha que falar o seu nome, a sua idade, enfim. Nas aulas de música também é importante a gente fazer isso. Porém, ao invés de ser uma maneira só falada, a gente pode fazer música dessa forma, certo? Nas aulas de música não é diferente, porém podemos fazer isso através de música, certo? Então, neste momento, é uma troca de informação que acontece com as crianças. Muitas vezes, elas já se conhecem. Se for uma turma que já vem de algum ano anterior, já estão juntos, a maioria das vezes, eles já vão se conhecer. Mas, se tiver algum aluno novo, é importante para que ele consiga
se enturmar com a galera, para que ele consiga já começar a se sentir parte daquele grupo. E para você, professor, é muito importante para você também começar a conhecer os seus alunos, ouvir o nome, ouvir o que eles têm a trazer para você, e eles também conhecerem você, obviamente, mas nesse primeiro contato, como isso normalmente nós fazemos através de música, já é uma maneira deles se socializarem, eles começarem a perder um pouco dessa timidez. Crianças tendem a ser muito tímidas quando elas tendem a fazer alguma coisa sozinha ali, que fique mais exposto. Claro, a gente tem casos de crianças que não vão se sentir acuadas, mas é normal a gente ter alguma criança que se sinta com vergonha. Então, neste momento, todos têm que participar, inclusive o professor. Se você tiver um auxiliar em sala, bota o seu auxiliar para participar também. Ah, mas a auxiliar não sabe cantar. É a musicalização para ela também. Todos têm que participar, para que dessa forma todos comecem a se sentir parte desse grupo, parte deste todo, certo? Lembra daquele papel da nossa, aquela função do nosso componente curricular? Que a gente falava de socialização e tudo mais? E isso já é um belo exemplo disso, certo? Trouxe alguns exemplos de músicas que a gente pode usar como músicas de boas-vindas, de apresentação. Essa aqui é uma música muito simples. A gente pode cantar sem instrumento nem nada, a gente pode só cantar olhando um para o outro. É uma música bem bobinha, onde eu só consigo falar o nome da pessoa e quantos anos tem. É uma maneira da pessoa se apresentar. Se você sentir que a sua turma é uma turma muito tímida, muito acuada, é uma música simples que vai integrar todo mundo. Essa música é bem assim, ó. Meu nome é Mateus e eu sou eu. Eu tenho 28 anos e eu sou eu. Simples, rápido, tu já passa para o próximo coleguinha e quando você falar, se você percebeu que tem alguém ali que não prestou atenção, que já está de conversinha, tu já começa a falar, ó, qual é o nome do professor mesmo? Mateus, Mateus. Quantos anos o professor falou que tem? 28, 28. Então, assim, é uma maneira de você chamar a atenção dessas crianças. Todos têm que participar. Todos. A gente pode usar estalos de dedos, palmas. Meu nome é Mateus e eu sou eu. Eu tenho 28 anos e eu sou eu. Pessoal, criem, viajem na maionese. A gente pode fazer uma musiquinha simples, se tornar um grande exemplo de uma atividade, de uma prática musical já. Então, a gente pode criar improviso nessas palmas. A gente pode fazer várias estratégias dentro dessa música muito simples, certo? Vamos seguir. Trouxe um outro exemplo aqui. Esse outro exemplo, a gente já pode, caso seja uma turma, sei lá, de quarto, terceiro, quinto ano, ou ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, ou ensino médio, enfim. Se você sentir que a sua turma tem uma certa destreza, ou já teve uma bagagem musical antes, a gente pode começar com essa música aqui, que ela é um pouco mais elaborada, e ela tem um ritmo. Nesse caso, a gente vai usar o ritmo de baião, de peito e palma. Certo? A gente pode variar a letra da música. A gente pode variar a letra da música. Não necessariamente eu vou fazer do jeito que eu estou passando aqui para vocês. Eu posso inventar outras coisas, não tem problema nenhum, certo? Essa música é bem assim, ó. Cheguei, meu povo, eu vim pra batucar. Cheguei, meu povo, eu vim pra batucar. O meu nome é Mateus, vim aqui para aprender. Sinto muita alegria e prazer em conhecer. Cheguei, meu povo, eu vim pra batucar. Cheguei, meu povo, eu vim pra batucar. Coloquei um exemplo ali, a gente pode falar, eu vim para estudar, certo? Então, assim, esse refrão, todos cantam, isso normalmente em roda, né? Quando o colega do lado for cantar, a gente para as palmas e escuta o que ele vai falar. O meu nome é fulano, vim aqui para aprender, sinto muita alegria e prazer em conhecer. Aí todo mundo, cheguei, meu povo, eu vim para... Certo? Então, é uma
música um pouco mais complexa, mas que a gente consegue fazer com que as crianças fiquem muito mais à vontade. Eu tive a experiência de fazer essa música com alunos de oitavo ano esse ano, foi uma turma de oitavo ano. E eu imaginei que eles não iam gostar, pelo fato das palmas, do ritmo ser um pouco mais complexo e de ter que falar esse grande, para eles isso é grande, né? Mas esse grande texto sozinho, meu, é incrível. Eles ficam ouriçados, querendo chegar a hora deles de cantar. Alguns vão cantar afinadinho. O meu nome é Beltrano, vim aqui para aprender. Outros vão falar: meu nome é João, vim aqui com uma letra um pouquinho extensa, eles vão esquecer. Aí tu fica junto ali. Vim aqui para aprender, sinto muita alegria, certo? Então você vai conduzir toda essa parte dessa letra um pouco mais extensa. Obviamente, você vai orientar antes, mas pode ser que eles não consigam entender, não consigam decorar logo de cara, mas você vai orientar, certo? Então, é um ótimo exemplo. Mais um exemplo que eu não coloquei aqui no slide, então não vou passar, eu vou só contar aqui para vocês. Mas um exemplo muito bobo que a gente que a gente pode mudar a letra de uma música já conhecida. Ai, meu Deus, esqueci. Lembrei. Bom dia, coleguinha, como vai? Legal! A nossa amizade. Não, essa é a música de Bom Dia, eu confundi. É a música de Bom Dia. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Não é a música de apresentação. Esqueçam que eu falei, eu confundi as coisas aqui. Mas a nossa prática pedagógica é muito disso. Nós, durante a aula, durante a estratégia, durante a aplicação daquele planejamento, a gente pensar em alguma outra coisa, certo? Tem problema de eu mudar isso? Nenhum. Desde que esteja dentro do que é proposto, a gente pode muito bem variar. Lembra do que eu disse no planejamento anteriormente. E para finalizar nossa aula 1, vamos para as músicas de despedidas. Assim como iniciou-se a aula com uma música de acolhida, é muito importante. Perdão, o helicóptero passando. É muito importante encerrar a aula com uma música de despedida. Qual que era a função da música de acolhida? Música de bom dia, boa tarde, boa noite. Oficializar o início da aula de música. Acabou português, acabou matemática, acabou ciências, agora vamos fazer música. Normalmente, como as nossas aulas são bem agitadas, dependem de bastante estratégia, bastante movimento, eles vão ficar agitados, eles vão ficar ouriçados. Qual que é a função da música de despedida? Lembrando que, a não ser que você esteja na sua última aula do dia, a turma esteja na última aula do dia, sempre após você vai entrar algum outro professor. Então, da mesma forma que o professor tem que entregar a turma para você preparada, eu preciso entregar a turma para o próximo professor preparados também. Então, se eles se agitaram, se eles bagunçaram, é o momento de eu trazer eles para o centro, para o foco, e falar, oficializar que agora acabou a aula de música. Então, na próxima semana, a gente vai continuar com a nossa aula. Hoje, não mais. Ah, mas eu quero mostrar para a professora de português. Legal. Se ela autorizar, sim. Se não, a gente deixa para a próxima aula, certo? Um exemplo. Tchau. Deixa eu ver. Estou com o meu violão aqui hoje. Um exemplo de uma música de despedida. Tchau, tchau, amigos. Levante as suas mãos. Abra um sorriso e cante esta canção. Tchau, tchau. A gente pode cantar esse refrãozinho 3 vezes. Tchau, tchau. E a última vez, a gente pode fazer devagar. Tchau, tchau, amigos. Levante as suas mãos. Abra um sorriso e cante esta canção. Certo? Dessa forma, eles já vão entender que a aula de música acabou. E agora, o próximo professor que assumir vai passar outro conteúdo. É outra matéria, é outra disciplina. Certo?
Tem mais um exemplo aqui. Já está na hora de acabar. Nossa aula chegou ao fim. Mas aula que vem eu vou voltar pra cantar de novo e ser feliz. A gente pode cantar isso 2, 3 vezes. Encerrar com tchau, 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 tchau e tchau. Criem estratégias a partir desse exemplo, certo? A gente não pode ficar preso, engessado somente nisso, certo? Galera, dúvidas, tragam as dúvidas de vocês, então na nossa próxima aula a gente vai responder essas dúvidas. Eu trouxe aqui também as referências do material que eu usei na nossa primeira aula, então a nossa lei que a gente viu, uma citação sobre educação musical e também a citação sobre sobre o planejamento, certo? Acho que eu falei invertido. Do Lucchesi é o do planejamento e da Marília Paula Nunes é o da educação musical, certo? Então, até a próxima aula, que já vai começar agora. Deixa eu só trocar os slides aqui, só um minutinho. Então, esta aula aqui acabou. Deixa eu compartilhar os slides da nossa próxima aula. Pronto, vamos lá. Então, a aula de número 2, oficialmente, começando agora. Na nossa agenda de hoje, eu tinha colocado mais coisas, mas quando eu comecei a preparar essa aula, eu comecei pela agenda, né? E tinha colocado ainda avaliações e registros, mas eu creio que não vai dar tempo, eu não sei nem se vai dar tempo de a gente terminar essa aula de hoje, mas, enfim, a gente prossegue ela na próxima semana, caso não dê certo. E aí o conteúdo que eu ia passar nessa aula, a gente também, que eu nem coloquei nessa aula ainda, a gente leva adiante para a nossa terceira ou quarta aula, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades da BNCC, sobretudo para primeiro e segundo ano, que é onde eu tenho mais contato aqui em Jaraguá do Sul, então eu vou trazer um documento institucional aqui da Secretaria de Educação para vocês, e vamos a algumas estratégias sobre essas habilidades que a gente busca desenvolver no primeiro e no segundo ano. Pessoal, lembrando, estamos numa aula online de um curso EAD. Na educação presencial, a gente passaria semanas, aulas e mais aulas trabalhando estratégias. Como aqui a gente não tem tanto tempo, eu vou trazer ideias para vocês, vou dar alguns exemplos, mas vocês vão ser responsáveis por buscar outras ideias ou esmiuçar essa ideia que eu trouxe para vocês e buscar novas estratégias, certo? Isso tudo a gente consegue muito material na internet. Eu vou trazer também literatura para vocês conseguirem buscar essas ideias em livros. Então, para que a gente tenha tudo isso bem embasado academicamente. Mas, de acordo com a própria BNCC, já é um grande norte para a gente sobre o que trabalhar e quais estratégias a gente utilizar em sala de aula, certo? Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre a BNCC. O que é a BNCC? Se alguém já ouviu falar esse nome, na licenciatura, nos cursos de licenciatura, não só de música, tá? Em cursos de licenciatura no geral, a gente vai ouvir muito falar em alguns termos, algumas siglas. Então, BNCC, LDB, PPP. Então, assim, o que é isso, professor? Esse monte de letra aí, esse monte de sigla. Acredito que vocês vão ter uma matéria que vai falar sobre isso, que, se eu não me engano, é políticas públicas, políticas educacionais, se eu não me engano. E nessa disciplina vocês vão entender, vão estudar um pouco mais sobre esses documentos, sobre o que diz as políticas públicas relacionadas à educação. Mas, falando de educação musical e prática de ensino, a gente pode pincelar um pouquinho, sim, sobre BNCC, mas provavelmente vocês vão se aprofundar isso em alguma outra disciplina, certo? Caso vocês não forem ter contato com isso, eu indico muito que vocês pesquisem isso.
A BNCC nada mais é do que o nosso vade-mecum. Quem aqui já teve contato com um estudante de direito, já viu que eles andam com um livro dessa grossura, né? Que é o famoso vade-mecum, que contém todas as leis do nosso país, e é o que rege toda a profissão deles. Então, é a Bíblia do advogado. Para nós, educadores, eu não estou falando de educador musical, eu estou falando educadores. A BNCC é o que rege a nossa profissão enquanto educador. O que eu vou trabalhar em sala de aula? O que o professor de português vai trabalhar? O professor de ciências vai trabalhar? Está tudo dentro da BNCC. Então, a BNCC é um documento que rege todo o conteúdo programático a ser tratado e discutido em sala de aula. Isso são palavras minhas, tá? É nacional. Então, todas as escolas de educação básica, seja do setor público ou do setor privado, elas são obrigadas a segui-la. Discorre sobre os currículos e propostas pedagógicas. Galera, isso é muito sério. Muito, muito sério. Pode ser que a gente tenha escolas ou realidades diferentes. Claro, o nosso país é um país muito grande, então, de dimensões continentais. Então, não é algo que se espera, mas pode ser que alguma cidade ou alguma comunidade um pouco mais carente não tenha tanto apreço ou tanto olhar de alguma secretaria de educação, seja municipal ou estadual. Mas, assim, tudo o que é trabalhado em sala de aula está embasado na BNCC. Tudo. Então, assim, eu não posso. A BNCC é como se fosse, vamos fazer uma metáfora aqui agora, uma pista de boliche. Eu tenho um objetivo, eu tenho que educar as minhas crianças. Mas como que eu faço para educar essas crianças da maneira correta? Não fazendo da maneira errada, ou ensinando uma coisa errada, uma coisa diferente, um conteúdo que não está apropriado para aquela idade, talvez. Quem já jogou boliche sabe que tem como eu subir as canaletas das laterais para que a minha bola de boliche não caia para a lateral e acaba não acertando nenhuma bola, nenhum pino, certo? Vamos imaginar que a BNCC é basicamente essas canaletas. Eu posso jogar a minha bola ali na pista, mas com as canaletas levantadas, a bola não vai sair do caminho. E pelo menos algum pino ela vai acertar. A BNCC é basicamente isso. É o que vai guiar a nossa função quanto educador. É o que vai mostrar para a gente, primeiro ano, a gente tem que desenvolver XYZ habilidades. Segundo ano, DCO habilidades. Terceiro ano, enfim, a gente vai. Ela vai dizer para nós o que a criança precisa desenvolver dentro daquele ano que ela está situada, certo? Então, isso para nós é muito bom. Ah, mas eu não concordo. Não concordo com o que está escrito lá na BNCC e eu não vou trabalhar isso que está escrito na BNCC. Muito provavelmente você vai ser cobrado disso. E eu não digo cobrado no sentido uma advertência ou uma bronca, eu digo cobrado judicialmente. Porque se a Secretaria de Educação que rege a sua instituição, ela for fazer uma auditoria e ver que os seus planejamentos não condizem com as habilidades da BNCC, provavelmente você vai ser chamado a responder por que você não fez isso. E a gente não tem, é um pouco polêmica essa fala minha agora, mas nós não temos que concordar ou discordar. A BNCC não é feita por uma pessoa, não é feita por alguém que um dia acordou e falou, vou criar um documento grande, onde vai ter todos os conteúdos que eu preciso trabalhar na educação básica, e eu vou colocar aleatoriamente esses conteúdos. Não foi alguém que acordou assim do nada e pensou em fazer a BNCC. Não, foram anos de estudos, são grupos de estudos, são educadores com alto gabarito, são pessoas que têm alta formação acadêmica e que têm alto embasamento para colocar aquilo ali, certo? Não é lorota, não é com base no achismo. Isso é ciência. Isso é com base em desenvolvimento, certo? Então, a gente não pode concordar ou discordar. Nós podemos, sim, discutir. Tanto que existem momentos do ano letivo onde são discutidas as habilidades, existem grupos de estudos também onde são discutidos isso, e sim, podemos fazer algumas alterações, a gente pode alterar algumas coisas, afinal, nós estamos em constante mudança, as crianças mais ainda. Eu, quando era criança, tinha uma realidade, hoje as crianças estão numa realidade totalmente diferente. Então, isso não é um documento engessado, isso constantemente passa por mudanças, mas
Dizer que não concordo com o que está escrito na BNCC e por isso não vou utilizar em sala de aula, isso não está certo, certo? Então, é muito importante que fique claro isso para todos nós, sejamos educadores profissionais ou vocês que estão buscando uma habilitação para ser um educador, certo? Próximo, aqui. Eu trouxe aqui para nós um exemplo de um plano de ensino baseado em habilidades da BNCC. Acabei de me tocar. Eu não falei o que quer dizer a sigla BNCC. Volta aqui, ó. Base Nacional Comum Curricular. Nacional. Em todo o território brasileiro, a BNCC é a nossa base, certo? É o que serve como alicerce para nós exercermos a nossa profissão. Beleza? Vamos lá? Eu trouxe aqui um plano de ensino. Para ser perigosos, deixe continuar assim. Não é possível abrir o arquivo. Deixa eu abrir do outro. Na outra imagem. Aula 2. Materiais. Plano de ensino. Deixa eu puxar para a janela de cá. Vocês não conseguiram ver aí. Pera aí. Aqui. Pronto. Então, esse aqui é um documento público, aqui da Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul, que é onde eu atuo quanto educador, e é o plano de ensino nosso, do componente curricular de música. Aqui em Jaraguá, a gente tem música somente no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, e do terceiro ao nono ano nós temos projetos, mas enquanto componente curricular é somente o primeiro e o segundo ano. Então, aqui a gente vai ter as habilidades do nosso primeiro e segundo ano. Temos aqui as competências gerais da BNCC, que se busca desenvolver. Não vou ler aqui agora. Vocês podem baixar esse documento tanto no site da Prefeitura aqui de Jaraguá, quanto baixar a própria BNCC, porque esse documento é tirado da BNCC, da internet. É só digitar BNCC, já vai abrir o site oficial da BNCC, o site governamental da BNCC, certo? Algumas competências específicas que busca se desenvolver no ensino fundamental. E aqui ele já mostra para a gente, isso aqui é um plano de ensino de Jaraguá, certo? Então, ele vai trazer até ideias para a gente. Mas vai mostrar para nós as habilidades que a gente tem que desenvolver dentro do primeiro ano. Aqui em Jaraguá, ele trouxe muito mais simplificado para nós, dividido em trimestres. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Mas vamos ler só um aqui como exemplo. Vamos ler um lá do primeiro trimestre. Aqui, ó. Então, tem o código, né? Toda habilidade da BNCC vai ter um código. E esse aqui é o ensino fundamental. Código 15, agora não me lembro. Artes, no caso, as nossas habilidades de música, elas estão dentro do componente do componente artes, certo? Então, aqui está um exemplo. Isso é da BNCC. Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial aqueles da vida cotidiana. Então, tem as habilidades que a gente já estão associadas a essa primeira habilidade, o que busca se desenvolver dentro dessa habilidade, alguns critérios de avaliação. Então, como eu sei que a criança desenvolveu essa habilidade aqui? Se ela compreende a presença da música em diferentes contextos, se ela vivencia diferentes gêneros musicais, quais ideias de estratégias que a gente pode usar em sala de aula para identificar para desenvolver essa habilidade. Criar listas de músicas para ser ouvida, apresentar diferentes gêneros musicais, enfim. Olha essa habilidade aqui, que é o que eu vou trazer logo na sequência de exemplos para vocês. Perceber e explorar os elementos constitutivos da música, altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo e etc., por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição, criação, execução e apreciação musical. Lembra do que eu disse para vocês na primeira aula? Que as nossas aulas de músicas basicamente são aulas práticas, onde a gente sempre tem que estar fazendo movimento, cantando, brincando, mas claro, não livremente, sim com um objetivo. É basicamente isso que a gente busca desenvolver nas nossas aulas. Isso aqui são os parâmetros do som. Alunos de primeiro e segundo ano, eles têm que identificar isso.
eles têm que identificar a altura, eles têm que ser capazes de identificar um andamento, um timbre, saber o que é uma melodia, conseguir trabalhar noções de ritmo. As crianças não precisam saber clave de sol, clave de fá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, colcheia, semicolcheia, semibreve. Não. Essas crianças não precisam saber disso agora. Elas precisam saber o que é um som grave, o que é um som agudo, o que é um som rápido, um som lento, um som longo, um som curto, certo? É isso que a gente precisa desenvolver. Enfim, tem todas as habilidades aqui. Eu posso disponibilizar também esse conteúdo ou o link para vocês acessarem dentro do próprio site da prefeitura. Pesquisem na cidade de vocês, na prefeitura, no site da prefeitura da cidade de vocês. Na Secretaria de Educação certamente deve ter um plano de ensino lá, porque isso é público. As pessoas precisam saber o que está sendo ensinado em sala de aula, independente se são pais, parentes, familiares, enfim. As pessoas têm que ter acesso a isso. Então, pesquisem para vocês verem o que está sendo trabalhado, o que se é exigido enquanto a música dentro no contexto de vocês, certo? Vamos seguir. Aqui. Então, voltando para o nosso slide. Ele não me deu... Vamos lá. Então, o que trabalhar em sala de aula? Espera aí que eu preciso abrir. Só um momento, pessoal. Acontece. Aqui, pronto. Beleza. Vamos lá. Ele voltou do início, mas a gente ainda está... Já vimos tudo isso. Boa. Vamos lá. O que a gente pode trabalhar com essas crianças? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos trabalhar parâmetros do som. O que a gente pode trabalhar com isso? Altura, duração, intensidade, timbre. Dentro de timbre, a gente pode discorrer sobre as famílias de instrumentos musicais. Isso está nas habilidades de primeiro e segundo ano das crianças pequenininhas. Então, mostrar para eles a diferença de instrumentos de sopro, de cordas, de percussão. Eu vou discorrer um pouquinho mais adiante sobre isso, mas eles precisam identificar, saber a diferença de um do outro, de uma família para outra, certo? Normalmente, a gente trabalha bastante com paisagem sonora também, com instrumentos ou materiais sonoros, não precisa ser necessariamente instrumentos, mas copinhos, colheres, enfim, várias coisas que podem ser utilizados para fazer som, certo? Sons da natureza é muito importante, a gente consegue fazer, basicamente, essa questão de paisagem sonora, a gente já vê muito em Schaeffer, e tem livros sobre isso, inclusive eu não me lembro agora o nome, mas eu posso pesquisar e trazer essa literatura para vocês. Músicas em diversos ambientes, eu lembro que eu li um exemplo lá e acabou coincidindo com esse, de identificar os diferentes, as músicas de diferentes gêneros, regiões, funções. Então, dentro dessa paisagem sonora, a gente consegue identificar isso. Forma musical, acreditem, forma musical vocês provavelmente vão ver ainda em harmonia ou análise, mas forma A, forma B, ABC, forma rondó. Então, as crianças são capazes de identificar, a gente não precisa trabalhar com eles, isso aqui é uma forma rondó, isso aqui é uma forma ABA, não. A gente pode trabalhar com eles. Perceberam que essa música não deixou, é a mesma música, mas ela foi para um patamar diferente? Eu vou explicar um pouco melhor nos exemplos adiante, mas a gente pode trabalhar sim em forma musical, as crianças são capazes de compreender essa questão, certo? Imitação e improvisação. Então, é quase que unanimidade com os educadores musicais, tanto modernos quanto os que serviram de base para a nossa profissão,
É unanimidade a questão da improvisação, isso desenvolve demais as crianças, vou falar um pouco mais adiante também. Notação não convencional, então a gente produzir algum som, identificar algum som e escrever, e relatar, e notar aquele som. Mas como? Com semínima, com cheia, semibreve? Não. De uma maneira não convencional, com símbolos, com desenhos, com imagens, certo? Vamos falar sobre isso adiante também. Então vamos para as estratégias. Temos ainda alguns minutos. Não vai dar tempo de a gente fazer tudo. Já estou vendo que não vai dar tempo. Mas isso que eu encurtei essa aula. Mas eu quero que vocês consigam entender o máximo possível e que consiga dar algum norte para vocês. Eu acho que o que mais, pelo que eu ouvi na última aula, o que mais deixa vocês preocupados nesse momento é o que fazer em sala de aula. Vamos lá. Parâmetro do som. Acho que eu normalmente, quando eu estou com uma turma de primeiro e segundo ano, eu sempre começo o meu ano letivo trabalhando parâmetros do som, certo? E normalmente eu começo pelo parâmetro altura. Por quê, professor? Nunca parei para pensar no porquê, mas eu acredito que seja algo mais fácil deles começarem a entender, certo? Mas parâmetros do som não é complexo, a gente consegue trabalhar isso em um mês e meio, a gente consegue dar conta de todos os parâmetros. Se a gente dividir melhor as nossas aulas quando a gente for falar de timbre, a gente tem conteúdo para 2, 3 meses, para um trimestre inteiro praticamente. A gente consegue discorrer bastante sobre parâmetros do som, certo? Então vamos lá. Altura é a diferença entre sons graves e sons agudos. Sempre usar os termos corretamente. No início, a gente até pode associar o grave com o som grosso, um som mais ó, e o som agudo com o som mais fininho, associando com o som de uma criança. Mas o que a gente não pode fazer é cair nesse minimalismo. A gente tem que mostrar para eles que no parâmetro altura a gente trabalha sons graves e sons agudos, certo? Com essa nomenclatura. Ah, mas a criança precisa falar essas palavras? É interessante. Essa criança vai crescer sabendo diferenciar um som grave e um som agudo. E ela vai conseguir ter mais, como posso dizer, desenvoltura caso ela for aprender algum instrumento ou quando ela se tornar um ouvinte. É importante a gente saber esses termos corretamente, certo? Mas não deixar de usar os termos corretamente. Sons comuns do dia a dia, como animais, objetos, natureza, e depois a gente pode usar os sons dos instrumentos também. Então a gente pode começar nossa aula de sons graves e agudos sempre buscando uma conceituação, ou perguntar para eles: vocês sabem o que quer dizer a altura do som? A maioria deles vai pensar que é um som forte ou fraco, mas não é. Por isso que a gente tem que sempre usar os termos corretamente. O parâmetro altura está ligado em graves e agudos. Se algum deles souber, professor, eu acho que altura é aquele som fininho, som grosso. Opa, tu já usa esse gatilho para trazer o conteúdo teórico para eles, para você introduzir um pouco dessa teoria. Você explica a diferença dos sons graves, que são os que têm uma onda. Aliás, a gente não costuma falar de ondas, mas sonoramente é aquele som mais grosso, aquele som mais robusto. A gente pode associar com o som do papai, que é um som, normalmente vai ter uma voz mais grave, mais grossa, ou o som da buzina do caminhão, ou a buzina do navio, ou o rugido do leão, é um som grave. E o som agudo é aquele som fininho, que você imagina uma linha mais fininha, não uma linha tão grossa. É o som do miado do gato, o latido do cachorro pequenininho, a buzina da moto, bip, bip, certo? A gente pode usar essas técnicas para exemplificar essa diferença. Se quiserem trazer algum vídeo explicativo, é muito interessante. Eles gostam de assistir algum vídeo para explicar. A gente pode ouvir sons. Tragam exemplos gravados no YouTube. Se você tiver acesso à internet, abra o YouTube ou traga o seu pendrive ali com esses sons gravados. Sons que sejam bem distantes. Tentem não trazer sons próximos. Tipo, sei lá, um som... Não sei que exemplo dá para vocês, mas não deixem o grave e o agudo bem distante. A hora que vocês forem dar exemplo de sons agudos, mostrem o passarinho, mostre o som da moto, o som do violino. E quando vocês forem trabalhar sons graves,
Mostrem para ele o som da tuba, o som do contrabaixo, o som da buzina do navio, certo? Para ter essa diferenciação. Senão eles não vão conseguir identificar. Vai ficar muito misturado o que é grave e agudo. Neste momento, a gente pode viajar nessa exemplificação, certo? Se possível, leve instrumentos. Professor, eu não tenho instrumentos. Leve algum material sonoro. Copinho, galera. Eu não trouxe nenhum copinho aqui, mas posso trazer na próxima aula. Os copinhos, eles têm sons graves e sons agudos. A gente consegue trabalhar som grave e agudo com copinhos. Se você bater... Copinho de requeijão, eu tô falando. Se você bater na parte de baixo, ele vai ter um som agudo. Se você bater com a parte de cima, ele vai ter um som grave. Já é uma diferenciação, certo? A gente pode formar uma roda, e eu tenho uma música que eu gosto bastante, que é a música do Caçador. Eu vou trazer um link dela para vocês verem, mas é uma música que a gente canta com eles, nós cantamos a letra da música, e no violão, ou no piano, no teclado, a gente produz uma nota só e pergunta se essa nota é grave ou aguda. Deixa eu só lembrar as cifras. Tá. É Ré, acorde de Ré maior, e acorde de Lá maior. Senhor caçador, não vá se enganar, preste muita atenção quando ouvir este som. E aqui você faz um som. Vai virar uma bagunça. Agudo, agudo! Alguém vai falar grave. Aí você fala, será que esse som é grave? Eles vão identificar que são um som agudo, certo? Senhor caçador, não vá se enganar, preste muita atenção quando ouvir este som. Oh, é um som grave. Oh, é um som agudo. É um som grave, eles vão conseguir identificar isso, certo? Você pode fazer isso um por um. Peçam para que eles cantem um refrão com vocês. É muito importante ter a participação deles. Podem bater palma, certo? A gente pode usar a diferenciação de sons graves e agudos. Num exemplo, no caso, sei lá, que a gente não tenha nenhum instrumento musical, palmas com a mão mais concha, sons graves e sons agudos. Palma estrela. Certo? É um exemplo de som grave. Som grave, batida no peito. Som agudo, estalar dos dedos. Certo? A gente pode viajar nessa questão. Beleza? Vamos para o próximo parâmetro. Dá tempo? Eu quero trabalhar ainda mais 2 parâmetros, pelo menos. Acho que dá tempo. Ou finalizar os parâmetros, pelo menos, para a gente deixar um mínimo de coisa para a próxima aula. Parâmetro do som duração. É a diferença entre sons longos e sons curtos. Mostrar que existem sons que duram mais no tempo e sons que vão durar menos, certo? A gente pode usar as pecinhas de Lego para mostrar isso. O que é um som longo, professor? Novamente, eu posso mostrar um vídeo explicativo, mas um som longo, a gente pode imaginar, por exemplo, um trem. Um som longo. O tamanho do trem é longo. Um som curto, a gente pode imaginar como uma batida de bola no chão. Ou, imagine que a mamãe abriu bastante a torneira e está saindo bastante água. Aquele som ali é um som curtinho ou é um som que tá longo, com aquela água jorrando? Ah, é um som longo. Agora imagina que a mamãe fechou a torneira quase inteira, mas ela deixou pingando gotinhas. Plim, plim, plim. Qual dos dois vai ser longo? A torneira bem aberta ou a torneira quase fechada só com uma gotinha? Ah, a torneira bem aberta vai ser um som longo, a torneira quase fechada vai ser um som curto, certo? Eles vão identificar isso. Professor, qual som, pensando agora com sons de animais, qual som vai ser mais longo, qual som vai ser mais curto? O uivar de um lobo, au! Ou o cacarejar, acho que é o termo, né? De uma galinha.
tem uma galinha aqui. Enfim, a gente não pode ter vergonha disso, hein, pessoal? A gente não pode ter vergonha de dar exemplos para essas crianças. Ah, professor, o som, o uivo do lobo é longo, ele dura bastante tempo, mas o cacarejo da galinha é curtinho, certo? Então, eles vão conseguir identificar isso daí, beleza? Tem uma música bem legal, que é o Som Por Desse Longo. Eu coloquei o exemplo, eu coloquei o link dela, depois vocês ouvem e usem como estratégia. A música Viva Eu, com copinhos. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu. Qual som foi mais longo? O viva ou o eu? O viva ou o tu? Ah, o viva é curtinho. Viva eu. O eu é longo. Viva tu. O tu é longo. Então a gente vai usar dessas estratégias para conseguir trabalhar esses elementos com as crianças, certo? Exemplos, áudios, instrumentos, beleza? Nunca se esqueçam de trabalhar isso com o máximo de ideias que vocês tiverem. E lembrando, eu toquei no assunto aqui na hora que eu cacarejei, que eu lembrei de um negócio interessante. Quando eu comecei a atuar como educador, agora eu vou trazer um exemplo de vida. Quem já assistiu a nossa primeira aula lembra que eu disse que eu trabalhava com administração, eu era do meio corporativo, trabalhava de terno e gravata. E eu tinha muita vergonha de mergulhar mesmo, de imitar sons, enfim, eu era um pouco, não é que eu tinha vergonha, na verdade, eu tinha certo preconceito. Vou ser bem sincero, vou abrir meu coração com vocês agora. Não pode, galera. A gente tem que mergulhar, nós estamos numa sala de aula para educar essas crianças, a gente não pode ter vergonha disso. Eles estão ali olhando para nós como um porto seguro. Então, se a gente não fizer com amor, com carinho e mergulhar, eles não vão conseguir extrair o máximo que a gente pode entregar, certo? Então, não tenham vergonha de fazer sons, representar movimentos. É legal, isso faz parte da nossa profissão, certo? Próximo parâmetro, intensidade. Lembrando que no parâmetro de duração a gente falava sobre longo e curto. No altura, grave e agudo. No intensidade, a gente vai trabalhar sons fortes e fracos. Associar como uma sala de aula bagunçada, por exemplo, onde normalmente vai ter muito barulho, muita gente conversando, e esse som é forte, é intenso. Mas uma sala de aula tranquila, no momento de prova, por exemplo, onde a gente tem que fazer silêncio, é uma sala que vão ter sons fracos, certo? A gente pode dar exemplos na própria voz, falar forte e depois falar fraco. Eles vão conseguir perceber essa diferença de sons fortes e sons fracos, certo? Enfim, todos os exemplos que a gente deu nos primeiros parâmetros, a gente consegue usar nesses também, associando essa nova categoria de ideia para a gente trabalhar, beleza? Tem uma atividade com a borboleta que eu faço, que eu coloquei aí, que é bem interessante. A gente pode... Eu imprimo normalmente um desenho de uma borboleta, um desenho em meio folha sulfite, uma folha sulfite pela metade, e entrega para eles pintarem. A gente recorta essa borboleta, ou uma abelha, ou um passarinho, enfim, e coloca um palitinho. Coloca uma música, uma música sinfônica, por exemplo, que tem que fica muito clara essa diferenciação de sons fortes e momentos fracos, fortes e pianos. Bota eles para ouvir essa música e passear com a borboleta. Quando a música tá forte, a borboleta voa lá em cima, forte. Quando a música tá fraca, a borboleta voa mais embaixo. É nítido. Ainda mais se tiver essas mudanças bem abruptas, eles vão fazer um movimento, tipo, certo? Então a gente pode trabalhar esse tipo de estratégia com eles. A gente pode viajar com essas estratégias com eles. Beleza? Dá tempo ainda. Próximo parâmetro, timbre. É momento de buscar a identidade do som.
apresentar diversos sons e pedir para que digam o que é sem ver, apenas com habilidade sonora. Então, por exemplo, eu vou ouvir um miau, miau. Eu sei que é um gato, mas como que eu sei que é um gato? O cachorro consegue miar? Não, o cachorro consegue latir. Muito bem, isso é um timbre. Isso demonstra a identidade daquele som. Por exemplo, dei esse exemplo assim, ó. Quando o papai chega em casa e você escuta a voz dele lá de fora, você sabe que é seu papai. Por quê? Porque eu conheço a voz dele. A voz dele é única, certo? Não é a mamãe, não é o vizinho, é o papai, certo? Eu sei que a voz dele é essa. Ou a mamãe me chama de uma maneira muito brava. Matheus Renan! Eu sei qual que é o timbre de voz quando a minha mãe tá brava. Ou, Matheus, pode vir aqui. É outro timbre, eu consigo identificar. E é neste parâmetro que eu consigo trabalhar bem a questão dos instrumentos, certo? Nesse parâmetro, eu consigo abrir como se fosse um parênteses e trabalhar mais ainda sobre os instrumentos musicais. Então, vou trabalhar apenas instrumentos de cordas. É bom a gente diferenciar, tá, galera? Nunca mistura as coisas, diferencie. Nas próximas 2 semanas ou 3 semanas, a gente vai trabalhar instrumento de cordas. Então, vamos lá. O que é o instrumento de corda? É o instrumento pelo qual o som é produzido através de uma corda. Ah, exemplos: harpa, violino, violão, guitarra, contrabaixo, violoncelo, certo? Tragam vídeos, se possível, tragam esses instrumentos para as pessoas verem, para as crianças verem, certo? Ah, instrumento de sopro. É um instrumento onde o som é obtido através do sopro. Trompete, flauta, clarinete, tuba, trombone. Tragam esses exemplos. Ah, instrumento de percussão. É um instrumento que o som é obtido através da batida de alguma coisa, de uma baqueta, de uma mão, enfim. Tragam esses instrumentos também para eles verem e conseguirem ouvir. Caso você não tenha acesso, coloca vídeos na internet desses instrumentos tocando. Peça para que eles identifiquem. Ah, qual instrumento ali é de corda? Que som de instrumento de corda vocês ouviram? Que som de instrumento de sopro vocês ouviram? Ou vocês viram, certo? Isso é muito importante. E assim, se possível, tragam o instrumento para eles. Eu tenho um certo privilégio de ter acesso a muitos instrumentos. Eu tenho o meu violão, eu tenho minha flauta, e como eu sou tubista, eu também tenho tuba. Mas como eu tenho muitos amigos nas cidades onde eu morei que tocam outros instrumentos, eu sempre consegui levar para as minhas escolas pelo menos um trombone, pelo menos um bumbo, ou uma caixa de percussão, ou um violino, e mostrar para eles. Eu não posso ser, não preciso ser um exímio instrumentista, mas mostre para eles como você tira o som do violino, como você tira o som do tambor, como você tira o som da tuba, para eles conseguirem identificar essa diferença, certo? Aqui o slide que eu já falei. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, novamente, ficaram slides para trás. Eu trouxe um exemplo da nossa música, da música de Bom Dia, que eu trazia para vocês. Deixa eu só confirmar se está passando o áudio para vocês. Eu acredito que sim. Esta música é a música de Bom Dia. Lembra que eu tinha falado na aula anterior e eu finalizei na aula de hoje? A música de Bom Dia. Percebam como as crianças gostam desse momento de interação. Viu que eles se abraçaram e formaram um triozinho até. Então, assim, é muito importante a gente ter esse primeiro contato com eles bem carinhoso, bem afetuoso, certo? Aqui é um exemplo muito bom de uma música do Palavra Cantada, para a gente trabalhar diversos parâmetros do som, seja altura, intensidade, andamento, certo? É a música do Iapo. Eu trouxe o áudio, o link dela também como exemplo. Não vou conseguir passar hoje para vocês, mas enfim, vocês vão ter acesso.
Percebam que nessa música a gente associou a palavra iapo, ia, ia, e cada frase com algum movimento. Então, quando a gente fala iapo, a gente faz um movimento. Quando a gente fala ia, ia, a gente faz outro movimento. Quando a gente fala e, é outro movimento. E aqui eu fui acelerando a intensidade e subindo a altura, foi ficando mais agudo. Enfim, vocês vão conseguir desbravar através do vídeo. Esse vídeo aqui eu não vou mostrar agora, talvez na nossa próxima aula eu possa mostrar, posso voltar nele. Umas fotos de um exemplo de quando eu levo instrumentos para as crianças, para eles verem. Aqui eu estava apresentando o trombone, que é um instrumento de sopro, a tuba, outra tuba. E aqui eu tenho alguns links para a gente finalizar só esse momento de parâmetros do som. O próximo slide vai falar de forma musical, então vamos deixar para a semana que vem. Nosso tempo já estourou. Entre nesses links, eu não vou abrir esses links agora porque não temos tempo e também porque o YouTube vai bloquear caso eu abra um vídeo do YouTube aqui na nossa aula, mas entre nesses links, usem como exemplo, certo? Pesquisem outros exemplos e assim, caso tenham ficado com alguma dúvida ou algum comentário, alguma sugestão também que vocês possam ter já no exercício da função de vocês, tragam que a gente vai discutir na nossa próxima aula, certo? Então, eu acredito que por hoje seja isso. Vamos finalizar por aqui para a gente não estender muito mais a nossa aula, certo? Mas eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se ficou muito tumultuado as informações, assista novamente, certo? Não tenham medo, não tenham preguiça de assistir novamente e pesquisem outras estratégias com base nessas ideias que eu trouxe para vocês, beleza? Eu acredito que seja isso e até semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.